Vamos lá então corrigir a nossa última atividade sobre cilindros. A primeira questão: determine a área da base, a área lateral e a área total de cada um dos cilindros. Na letra A, nós temos aí um cilindro reto, de raio 3 metros e altura 8 metros. Vamos lá então. Para a área da base, nós sabemos que a área da base ela é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes 3 ao quadrado, que é 9π metros quadrados. Para o caso da área lateral, nós temos que ela é 2π vezes o raio vezes a altura. Então vai ficar 2π vezes o raio, que é 3, vezes a altura, que é 8. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 8 dá 48. Portanto, área lateral, 48π metros quadrados. Bem, para o caso da área total, nós temos que a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Você pode utilizar aquela outra fórmula que eu mostrei quando eu estava explicando também. Então a área total vai ficar 2 vezes 9π, que é o valor da área da base, mais 48π, que é o valor da área lateral. 2 vezes 9 dá 18, então 18π mais 48π vai dar 66π metros quadrados. A letra B me traz um cilindro onde o diâmetro é 5 metros e a altura é 10 metros. Isso quer dizer então que o raio, que é a metade do diâmetro, é 2,5 metros e a altura é 10 metros. Começando pela área da base, que é πr ao quadrado, vai ficar π vezes 2,5 ao quadrado, então isso é 6,25π metros quadrados. Para a área lateral, 2π vezes o raio vezes a altura, então vai ficar 2π vezes o raio, que é 2,5, vezes a altura, que é 10. 2 vezes 2,5 dá 5, 5 vezes 10 dá 50, então a área lateral, 50π metros quadrados. Tendo a área da base e a área lateral, a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, então dá 2 vezes 6,25π mais a área lateral, que é 50π. 2 vezes 6,25 dá 12,5π mais 50π, ou seja, isso é 62,5π metros quadrados. A letra C me traz aí um cilindro, também reto, onde o raio é 4 metros e a altura é 9 metros. Então é só repetir os cálculos da forma como a gente fez os itens anteriores. A área da base é πr ao quadrado, então vai ficar π vezes 4 ao quadrado, ou seja, isso é 16π metros quadrados. Por outro lado, nós vamos ter que a área lateral, 2π vezes o raio vezes a altura. Então isso dá 2π vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 9. Logo então isso aí vai dar 72π metros quadrados. Continuando, para a área total, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Isso vai dar 2 vezes 16π mais 72π. 2 vezes 16 dá 32, repete o π, mais 72π, nós chegamos então numa área total de 104π metros quadrados. O item D, ele traz um cilindro reto também, onde nós sabemos aí que o diâmetro é 7 e a altura é 8,5 metros. Dessa forma então o raio, que é a metade do diâmetro, é 3,5, e a altura, como eu já disse, é 8,5. Para a área da base, ela é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado dá 12,25π metros quadrados. Por outro lado, para a área lateral, que é 2π vezes o raio vezes a altura, isso vai dar 2π vezes o raio, que é 3,5, vezes a altura, que é 8,5. Resolvendo aí, 2 vezes 3,5 dá 7. 7 vezes 8,5 dá 59,5π metros quadrados. Essa então é a área lateral. Para a área total, eu sei que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então dá 2 vezes 12,25π mais a área lateral, que é 59,5π. 2 vezes 12,25 vai dar 24,5π. Mais 59,5π, nós chegamos então numa área total de 84π metros quadrados. A segunda questão: é possível encapar a superfície lateral de um cilindro circular reto, que possui raio da base igual a 6 metros, e área total
de 192 pi centímetros quadrados com uma tira de papel retangular de 40 centímetros por 9 centímetros. Justifique. Bem, para a gente saber se é possível encapar essa superfície lateral com essa folha 40 por 9, né? A gente vai ter que comparar as dimensões. Comparando as dimensões, dá para você imaginar o seguinte: como o raio é 6, esse comprimento do retângulo de 40 centímetros é possível você encapar no comprimento. Mas a dúvida é, essa folha ela tem 9 centímetros de altura. Será que a altura desse cilindro é inferior a 9? Porque se a altura do cilindro for superior a 9 centímetros, não dá para encapar, vai ficar faltando um pedaço. Então, com isso, nós temos que primeiro descobrir quanto é a altura do cilindro. Descobrindo quanto é a altura do cilindro, a gente consegue comparar se é possível ou não encapar ele com essa folha de papel que a questão fala. Vamos lá então. Para determinar a altura do cilindro, se eu sei que o raio dele é 6 e como a questão me dá a área total, vamos lembrar que a área total de um cilindro ela vai depender da área da base, né? Então vou começar logo pela área da base. A área da base que é π vezes o raio ao quadrado. Então vai ficar π vezes o raio que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36. Portanto, a área da base é 36 π centímetros quadrados. Aí você diz, para que tu calculou a área da base? Porque eu vou calcular, na verdade eu vou utilizar a fórmula da área total. Como eu tenho aí que a área total é 192 π centímetros quadrados, eu vou utilizar essa fórmula aqui para a área total. A área total é 2 vezes a área da base, por isso que eu calculei ela, mais a área lateral. Se porventura você quisesse fazer por aquela fórmula, que a área total é 2π vezes o raio vezes a altura, que multiplica entre parênteses raio mais a altura, dava para fazer por ela. Inclusive, sair até menor os cálculos. Então, preferindo fazer por ela, podem fazer. Vamos substituir. A área total é 192π, é igual a 2 vezes a área da base, que é 36π, mais a área lateral. 2 vezes 36 dá 72, então 192π é igual a 72π mais a área lateral. Passo 72π para o outro lado subtraindo, então a área lateral é 192π menos 72π. Isso vai dar então que a área lateral é de 120π centímetros quadrados. Tendo a área lateral, dá para eu descobrir a altura, porque essa área lateral ela é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Substituindo então, vai ficar 120π, que é o valor da área lateral, é 2π vezes o raio, que é 6, vezes a altura. 2 vezes 6 dá 12, então nós temos que 12π vezes a altura é igual a 120π. Passo 12π dividindo, então a altura é 120π dividido para 12π, ou seja, a altura é 10 centímetros. O que eu descobri? Eu descobri que o meu cilindro ele tem a altura de 10 centímetros. Mas a folha de papel que eu tenho para encapar esse cilindro, ela só tem a altura de 9 centímetros. Ou seja, não é possível, com essa tira de papel, você revestir, você encapar esse cilindro, porque a altura da folha é menor do que a altura do cilindro. A terceira, qual é a altura de um cilindro equilátero que possui área da base igual a 706,5 decímetros quadrados? Utilizo o π como sendo 3,14. Bem, se eu tenho a área da base, com ela dá para a gente descobrir qual é o raio desse cilindro, porque a área da base é πr ao quadrado. Então a área da base, que é 706,5, é igual ao π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Passo 3,14 dividindo, daqui a pouco, né? Eu só inverti aí as posições, troquei de lado. Então agora passo 3,14 dividindo. Portanto, o raio ao quadrado é 706,5 dividido para 3,14, que vai dar 225. Desse modo, então, o raio é a raiz quadrada de 225, que é 15. Então nós temos aí que o raio da base desse cilindro equilátero é de 15 decímetros. Acontece que a questão está perguntando quanto é a altura. E aí eu devo lembrar que no cilindro equilátero, a altura é o dobro do raio. Como o raio é 15, a altura vai ser o dobro de 15. E o dobro de 15 é 30 decímetros. Então, essa é a altura
do cilindro equilátero de que a questão falava. Com isso, então, a gente finaliza a correção dessa atividade.